Olá, boa noite. Entrando no ar mais um programa de entrevistas Laura Especial Eleições 2020. E hoje nós vamos ter uma entrevista com um especialista político que vai dar um panorama detalhado sobre o cenário político das eleições 2020. Nós vamos tratar das eleições municipais do Brasil e, sobretudo, aqui do estado de Mato Grosso. Hoje nós vamos conversar com Miguel Nicásio Souza, cientista político e que também é consultor e analista político. Boa noite, Miguel. Boa noite, Laura. Boa noite à sua equipe. Boa noite. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. Miguel, antes de falarmos sobre o tema do dia, que é eleições municipais, conta pra gente por que você se interessa tanto por política. Eu não sei se eu que me interesso por política ou se ela se interessa por mim. Eu, muito jovem, sempre gostei muito de ler. Meu avô e meu pai são jornalistas, eu acabei gostando muito de política, vivendo aquilo dentro de casa e muito cedinho eu já gostava de ler jornal. E aquilo me pegou muito, acabou que eu era interiorano, como todo bom caipira. Achava que só existia engenheiro, advogado e médico, fui fazer faculdade de engenharia na Federal, bem novinho, e transferi e fui fazer vestibular para ciência política no final do ano e acabei me formando em ciência política, com mestrado em ciência política. Adoro a política, adoro pensar a política e acho a política uma prática muito importante para a nossa sociedade. Nos últimos anos, houve mudanças significativas na legislação eleitoral. A forma de financiamento das campanhas mudou, as regras para as coligações não são mais as mesmas e para as próximas eleições já está prevista, inclusive, a cláusula de barreira. Como é que todas essas mudanças elas impactam no processo eleitoral? Muito bom. Vamos lá por partes. Essas mudanças, as três, tanto da coligação, do financiamento, quanto da cláusula de barreira, elas vieram com o intuito de tentar moralizar um pouco mais o processo eleitoral e deixar ele um pouco mais transparente para o eleitor e gerar o que a gente chama de accountability, que é mais responsividade entre o eleitor e o eleito. E, ao mesmo tempo, tentava sanar um certo problema grave de corrupção no Brasil, porque as campanhas eram muito caras. A coligação, a ideia era você interromper aquela prática comum no Brasil, que era você estar coligado com o governador no lugar, na cidade o prefeito estava coligado com o partido que era oposição ao governo, e você não tinha claro para o eleitor com quem que o prefeito ou o governador estaria, porque ele podia estar com grupos muito opostos. Então você proibiu e as coligações se verticalizaram. O que vai de Brasília segue na prática no governo municipal. Sobe em palanque diferente em cada lugar, né? Era muito comum no Brasil. Às vezes você vê um cara de extrema esquerda coligado com um cara de centro ou de direita na eleição municipal e lá em cima os dois grupos se brigando. E a ideia da coligação era você uniformizar essa sinalização para o eleitor, quem é de esquerda está para cá, quem é de direita está para cá. Ou se o partido de esquerda coligar com algum partido de direita, vai ter que coligar na estrutura. Até porque se eu sou de direita, eu só quero votar na direita. Exatamente. Se eu sou de esquerda, eu quero votar na esquerda. Exatamente. Como a democracia é muito jovem, a ideia era tentar ajustar o sistema para sinalizar melhor para o eleitor que são partidos de esquerda e que são partidos de direita. Eu acho uma mudança salutar. Sobre o financiamento, nosso sistema de financiamento eleitoral era misto. Você tinha uma parte que era feita pela iniciativa privada e uma parte pelo Estado por meio do fundo eleitoral partidário. Ele ainda é misto, só que agora se restringe a doação de empresa. Isso simplesmente aconteceu logo após a Lava Jato, o Petrolão, porque você percebeu que, primeiro, a eleição no Brasil está muito cara, a eleição da Dilma e do Aécio, cada uma custou R$1 bilhão, uma eleição caríssima, quase o custo de eleição americana, e você tinha majoritariamente doação de empresa por dentro e por fora por causa do custo da campanha. O que eles tentaram diminuir ou sanar com essa medida? Que empresas interferissem no processo, porque geralmente uma empresa vai doar 50 milhões para um candidato numa eleição presidencial, ela vai cobrar isso de alguma maneira. Então você restringe. Não existe almoço grátis, né? Não tem almoço grátis, ninguém é bonzinho na política, né? Então, o que eles tentaram fazer? Eu vou cortar essa doação para que a influência da empresa não vá nas eleições. Isso foi uma prática que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 70, eles proibiram também, só que lá eles deram um bypass na lei, eles deram um drible, que a empresa não pode doar para o candidato, mas ela pode doar para uma fundação, e essa fundação, que chama-se Super PAC, pode doar para o candidato. No Brasil, o que acontece já é que só pessoas físicas podem doar até um determinado nível da sua renda para os candidatos.
Então você observa claramente que os valores de gasto na campanha eleitoral brasileira caiu muito. Então você tinha campanha de 1 bilhão, você pode ter certeza que a campanha passada foi 100 milhões, 150 no máximo. Se foi, aliás, o Henrique Meirelles gastou 52 milhões, declarado. Então, mas isso não estimula o Caixa 2? Estimula. Eu acho que o grande problema desse tipo de financiamento, Laura, quando você fala de Caixa 2, é porque quando você fecha muito a torneira do dinheiro e mantém os custos da campanha altos, que é muito caro fazer campanha no Brasil. Você está falando de um estado igual o Mato Grosso, você sair daqui de Cuiabá até o norte do estado e de avião. Tudo é muito caro numa campanha eleitoral. O que eu acredito que está acontecendo, que os estudos começaram a apontar, que é uma prática agora de outro tipo de Caixa 2. Só que as empresas não vão se envolver, porque todas elas agora, de alguma forma, fizeram acordos de compliance, mudou-se a estrutura do empresariado brasileiro depois da Lava Jato, só que os grupos que têm dinheiro vivo acabam doando muito mais para a eleição. Quem são os grupos grandes doadores de campanha hoje? É o crime organizado, as igrejas evangélicas que têm muito dinheiro, o próprio crime organizado, igrejas evangélicas, outros que podem doar também, que tem a prática de influenciar muito no jogo. Jogo do bicho. Jogo do bicho. Todo esse pessoal que lida com dinheiro vivo, que tem liquidez. Porque às vezes um empresário, ele tem muito dinheiro, mas ele não pode tirar dinheiro da empresa e não quer tirar da física. Quem tem dinheiro vivo, geralmente são esses agentes, milicianos. E não é à toa que nos últimos anos, todos esses atores, pastor evangélico, miliciano, todos esses caras, essas pessoas que eu falei agora há pouco, elas estão influenciando muito mais na política, elas estão doando mais. Enfim, quem não paga imposto, né? Quem não paga imposto. Exatamente isso, e quem tem dinheiro vivo. Tá? Agora, vamos falar de eleição municipal, Miguel. Eu queria saber a sua opinião como consultor político, o que é fundamental para se ganhar uma eleição aqui no município? Nossa, Laura, ótima pergunta. Eu acho que o que é fundamental para ganhar uma eleição são... Dizem que no interior são 4 S, né? Suor, sapato, santinho e saliva. Mas eu acredito que são 3 coisas. Primeiro, você precisa ter uma estrutura partidária forte. É o fundamental. Um partido bem estruturado, que tem muitos agentes de rua, muitos candidatos a vereador, gente que vai pedir voto para você. A segunda coisa, grana. Quem tem mais grana. E a terceira coisa é narrativa. Narrativas às vezes importam. Se a gente pegar a eleição do presidente Bolsonaro, que foi uma eleição crítica, uma eleição muito diferente do que o Brasil já viveu, Bolsonaro não tinha broker, ele não tinha agentes de rua e tinha uma estrutura partidária inexistente. Não tinha tempo de TV. Mas no final das contas, o que ele tinha? Uma narrativa que pegou. Então são fatores ali complexos que fazem o eleitor tomar essa decisão, escolher um candidato. Ele vai olhar vários desses fatores. Eu falo que eleição é uma pescaria. Quem pesca melhor o eleitor leva mais, é um jogo de ganhar mais. Agora, aqui, eu queria comentar sobre um outro assunto bem aqui local. Aqui em Mato Grosso, mais de 160 mil eleitores, eles não vão poder votar nessas eleições municipais e suplementar deste ano, porque eles estão impedidos, porque eles não realizaram o cadastramento biométrico e tiveram o título cancelado. Então, baseada nessa informação, tem-se a impressão que a população ela não liga para o processo eleitoral. Por que isso acontece? Olha, eu acho que a gente tem que olhar um pouco cuidado esse número. Se você pegar 180 mil de um estado que tem milhões de habitantes. 160 mil. 160 mil. De 800 mil eleitores. De 800 mil eleitores é um número considerável. Mas vamos pensar também que a maneira que o TSE informou isso foi muito pouco divulgada. Eu não vi muito na televisão, não vi, era uma coisa para ser mais divulgada. A gente está falando com o direito de votar, um dos direitos mais importantes que o cidadão tem. Então, você vai mexer nesse direito, por mais que você queira melhorar e moralizar o sistema com cadastro, biometria e tudo mais, eu acho que deveria ter tido um tempo maior para esse cadastramento e ter feito, talvez em mais anos, do que você simplesmente restringir. Sei lá, é difícil para uma senhora fazer a biometria, às vezes um deficiente, às vezes um jovem que não sabe o que está acontecendo. Não foi muito bem divulgado isso, eu acho. Acho que faltou. Porque se a gente olhar número, a democracia brasileira ela performa muito bem. A gente tem um comparecimento eleitoral, as pessoas saem para votar, porque é obrigatório, inclusive, um número altíssimo, as pessoas se envolvem da maneira brasileira em política. O que nós percebemos é muito mais que o TSE, quando fez essa manobra da biometria, eu acho que ele foi pouco feliz na comunicação desse processo. Considerando também que tem cidade que não tem cartório eleitoral, você tem todo um problema de logística disso aí, tá? Que eu acho que não foi bem feito pelo TSE.
Eu só queria corrigir um número, eu falei 800 mil eleitores, é aqui da Grande Cuiabá, não no estado de Mato Grosso. Milhões, eu fiquei comigo. O Lauro Entrevista Especial Eleições 2020 vai para um breve intervalo comercial e já voltamos com o nosso entrevistado da noite, o cientista político Miguel Nicásio de Souza. Voltamos com o segundo bloco do Lauro Entrevista Especial Eleições 2020 e na noite desta terça-feira eu recebo o especialista político Miguel Nicásio de Souza. Miguel, continuando a nossa entrevista, essa eleição será a eleição da pandemia e a primeira eleição do governo Bolsonaro. Tem alguma coisa nova nesse processo eleitoral? Eu pergunto isso porque a pandemia ela afetou o desempenho de alguns players da política, como o governador aqui de Mato Grosso, Mauro Mendes, o governador de São Paulo, João Dória. Nossa, excelente pergunta. Eu acho que a pandemia ela afetou já não só as eleições, como as nossas vidas, né? Ela foi uma coisa macro. Ela afetou o jeito da gente se relacionar com as pessoas, ela afetou o jeito da gente conversar, agora tem que usar máscara, distanciamento, isso tudo afeta no processo eleitoral. E como a pandemia ela foi a causa agora de um aprofundamento, de uma crise econômica que o Brasil já estava vivendo, essa conta eu acredito que chegou muito mais para os governadores do que para o presidente. Não quer dizer que não chegou ao presidente. Quem são os dois? A maioria dos governadores do Brasil tentaram adotar uma postura de prudência em relação à epidemia e de isolamento social. Isso tem um custo muito grande para a economia. Considerando que o Brasil é um país pobre, que as pessoas são muito trabalhadoras aqui, todo mundo ficou com medo de perder dinheiro, de perder emprego, de perder renda. E quando você afeta o bolso da pessoa, o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E quem ficou identificado com o isolamento social e com a crise foram os governadores. Você vai perceber uma queda da popularidade do Bolsonaro apenas nas partes mais ricas do estado de São Paulo, de Minas Gerais e um pouco do Rio de Janeiro. Ali nesse eleitor esclarecido, que é antipetista, que prioritariamente votou no Bolsonaro numa agenda liberal. Esse eleitor já abandonou o governo. Os 10% que o Bolsonaro ganhou, na verdade, ele perdeu uma parte no Sudeste e ganhou uma parte no Nordeste com o auxílio emergencial. Porque isso foi um grande impacto da pandemia na eleição agora. A grande questão é, qual o fôlego do governo federal para manter esse auxílio emergencial de R$600, que foi o momento de maior distribuição de renda da história do Brasil. A gente deu R$600 para mais de 40 milhões de pessoas. Teve um impacto muito grande na economia, teve um impacto muito grande e vai ter um impacto muito grande na eleição. Nós já sabemos que o Brasil não tem fôlego para cumprir esses 600 por mês. A discussão que estará no Congresso, e hoje o Rodrigo Maia estava falando disso, inclusive, é como que o governo federal vai criar dinheiro, vai conseguir orçamento. O orçamento está travado, a votação na comissão lá no Congresso também, para 2021, para manter o auxílio. Em volta do auxílio emergencial, a grande parte do sucesso do governo Bolsonaro agora. A gente tem que lembrar que a política, Laura, ela é sempre ligada em duas polaridades. O entretenimento, né, que é o circo, e o pão, política, que é a renda. Política do pão e do circo, lugar, né? É um biômio clássico da política, estava muito bem nos romanos e, de certa forma, nos gregos. E a gente tem que pensar que agora o governo Bolsonaro, o entretenimento, ele faz muito bem. Aquele cercadinho na frente do Congresso, ele sempre cria uma polêmica. Para quem não votou nele, não gosta, mas quem votou adora aquele show. O brasileiro gosta, não adianta falar que não gosta. Só que esse show, ele só vai se sustentar no longo prazo, ele só vai manter essa utilidade se as pessoas tiverem renda, porque também ninguém fica rindo de estômago vazio e sem emprego. Então a questão dos próximos meses para o governo Bolsonaro é de quanto vai ser o auxílio emergencial e para quem que vai chegar e qual que vai ser o impacto disso agora, principalmente no Nordeste, porque isso vai ser... No Nordeste, nós temos que lembrar também que o Nordeste era a cidadela do PT. Na eleição do Bolsonaro, ele quase não teve, teve pouquíssimo voto ali. Bolsa Família, né? Bolsa Família, o PT conseguiu fidelizar esse eleitor do Nordeste a partir do mensalão. Até o mensalão, o PT foi eleito na primeira eleição do Lula com os votos do Sudeste e perdeu no Nordeste. Tradicionalmente, o Nordeste sempre vota com o governo federal, porque é um eleitor que depende de programa federal. O PT ele consegue fidelizar mais o Nordeste. E a outra questão subsidiária, então, é quantos nordestinos vão migrar para o bolsonarismo.
Então a briga agora é bolsonarismo, petismo ali no Nordeste. O medo é tão grande do PT que o Ciro já está até conversando com o Lula. Né? Quando a água bate ali na bunda, as pessoas começam a fazer amizade, né? E voltar a conversar. Agora, ainda falando sobre, nessa chave, continuando esse assunto, quando o apoio do presidente da República ou do governador pode realmente afetar ou intervir no resultado de uma eleição municipal? Eu pergunto isso porque, pelo que você falou, o Bolsonaro, né, com todo esse tempo pagando o auxílio emergencial, pode ser que esse auxílio intervinha diretamente aqui nas eleições municipais. Mas aqui em Mato Grosso nós temos um exemplo que nós temos um candidato a prefeito à reeleição e um governador que tem apoio declarado, né, a um outro candidato. Então, quanto isso interfere? Essa pergunta ela é bem interessante porque o Brasil tem uma tradição de transferência eleitoral. O que é transferência? Um padrinho político apoia um candidato e isso ajuda ele a ser eleito. Vamos lembrar do caso de Lula e Dilma. A Dilma era desconhecida, não sabia falar, e praticamente ela foi eleita como poste do Lula ali, naquela eleição. Isso não é uma prática que foi inventada pelo PT, é uma prática comum em qualquer eleição do mundo. Um player, um candidato com mais popularidade, geralmente ele quer fazer mais alianças e trazer para si essa aliança e fazer uma base maior. O bolsonarismo ele tem um comportamento atípico. É um pouco por quê? Bolsonaro brigou com o partido que ele foi eleito, que é o PSL. Então ele abandona 52 deputados logo no começo do mandato dele. Isso impactou de forma muito direta em quem o Bolsonaro irá apoiar na eleição de prefeito. Ele não entrou direito na eleição de prefeito. O que os estudos estão mostrando sobre o apoio do Bolsonaro? Os estudos mais recentes, o estudo saiu no domingo agora. Mostra o seguinte, os candidatos que não têm passado eleitoral, candidatos de renovação, o cara nunca teve um mandato, nunca cumpriu o mandato, quando é apoiado pelo Bolsonaro, ele tem muita chance de ser eleito. Tá? Porque aí você junta a novidade do Bolsonaro com a novidade do candidato. Candidatos sem passado eleitoral, candidatos que não tiveram uma vida pregressa na política, eles têm mais chance de ser eleitos com o apoio do presidente. Candidatos que já têm algum passado, essa influência não vai contar tanto. No caso do governo do estado, o que eu percebo aqui no Mato Grosso é que, aparentemente, pelo menos a visão que eu tenho de fora, é que houve um racha no grupo do DEM, que é um grupo tradicional aqui do estado, e uma parte desse grupo vai apoiar alguns candidatos em Várzea Grande, um candidato em Várzea Grande, enquanto o governador apoia outro, e em Cuiabá aconteceu a mesma coisa. O apoio do governador para prefeito ele é muito importante em qualquer lugar, desde que o governador esteja bem avaliado. Você receber apoio de uma pessoa que não está bem avaliada na pesquisa, que já está com uma alta rejeição, em vez de transferir voto, transfere a antipatia. Em vez de você ganhar voto, você sai perdendo. Então, toda essa coisa do apoio, ela vai funcionar, ela é determinante por dois fatores. Quem que está me apoiando e quem que é o apoiado. Isso que vai performar, que vai fazer essa campanha ter sucesso ou não. Eu não sei se eu fui claro, mas é assim que eu... Tem gente que é mais âncora do que balão. É porque tem governador, às vezes, que os governadores estão muito desgastados. Vamos pegar o caso do Dória em São Paulo. Ele se desgastou muito por causa dessa pandemia. Muito. O Bruno Covas, que é o candidato a prefeito dele, que foi vice dele, escondeu o Dória na campanha. O que é normal, poxa, o cara quer ganhar a eleição. Entendeu? Se o Dória vai ser um peso, esconde. E aqui no Mato Grosso a história também vai ser essa. Ou o apoio vai ser, eu gostei da sua expressão, ou o apoio vai ser uma vitrine, ou vai ser uma âncora que o cara não vai poder andar e vai afundar. Bom, vamos falar agora um pouco de atualidades. Nós estamos vivendo num momento de questionamento da verdade das informações que, obviamente, tem consequências no jogo político. Quando a gente abre as mídias sociais e lê as notícias, a gente não sabe quais são as verdadeiras, quais são as falsas, quais comentários são verídicos e quais são os robôs. Então eu pergunto, qual o papel da mídia, da real mídia, nós, televisão, rádio, nesse momento? Eu queria saber, fake news ganha eleição? Laura, infelizmente eu tenho que dizer que fake news ganha eleição sim, se for bem feita, bem espalhada. Toda mentira, quando ela é falada muitas vezes, como disse o Goebbels, ela se torna uma verdade. Se você tem uma capacidade de criar uma narrativa mentirosa, né, crível, que se espalha por vários atores sociais, e você cria uma rede de comunicação em volta daquela mentira, é claro que ela vai ter impacto no processo eleitoral, né?
Tanto vai ter que a CPI, que está funcionando mais rapidamente, mais intensa no Congresso hoje, é a CPI da fake news, porque o que aconteceu? Os grupos tradicionais da política já praticaram fake news, o PT praticou lá atrás, todos os partidos vão mentir alguma coisa, faz parte da brincadeira da disputa eleitoral. O que se percebeu na última eleição é que os grupos tradicionais da política estão acusando é que houve só mais fake news do que verdade. Então você está tendo essa CPI da fake news, está se votando o marco regulatório da fake news, a autora do projeto, se eu não me engano, é a Tabata Amaral, do PDT. E como que eu enxergo isso? Eu acho que o papel da mídia nesse momento é fundamental. E nos últimos anos você vai ter um desgaste, os petistas vão acusar a mídia de perseguir o PT, e agora os bolsonaristas estão acusando a mídia de perseguir o Bolsonaro. A Globo já conseguiu ser odiada por petistas, já conseguiu ser odiada pelos bolsonaristas. O que me deixa muito preocupado, porque se você olhar como é que o objetivo da mídia, ela tem algum grau de responsabilidade do que aquilo que ela está falando, que ela pode ser processada, ela pode sofrer vários tipos de sanção. Um blogueiro, um cara atrás no computador, um perfil fake, ele pode falar o que ele quiser. Isso pode ser um grande problema para uma eleição. Eu não sou a favor, eu acho que o marco regulatório, que a Tabata voltou lá no Congresso sobre fake news, não está muito bem feito ainda, porque ele pode escambar para algum tipo de censura. Miguel, hoje, dia 3 de novembro, é comemorado o Dia da instituição do voto feminino. Até 1930, as mulheres elas não podiam participar do processo democrático. De lá para cá, a história mudou e a participação feminina passou a ser decisiva. Tanto é que hoje nós representamos mais de 50% do eleitorado nacional. E aqui em Mato Grosso nós também somos a maioria, 50,7% do eleitorado. Eu queria que você comentasse esse processo da evolução da participação das mulheres nas eleições e principalmente da importância no processo eleitoral. Muito boa. Bom, as democracias, quando elas nascem no mundo, a democracia ela nem sempre existiu. Ela vai nascer nos Estados Unidos com a Revolução Americana, com a independência dos Estados Unidos, depois, posteriormente, um pouco depois, com a Revolução Francesa. Quando elas nascem, só quem podia votar era homens brancos ricos, que tinham proprietários de terra ou de renda. À medida que a história avança, você vai ter uma ampliação do mercado eleitoral, que é as pessoas que podem votar. O Brasil, com a reforma do Assis Brasil, em 1930, que era um jurista, ele foi um dos primeiros países do mundo a permitir o acesso das mulheres ao mercado eleitoral. A gente tem que lembrar que a Suíça, que é um país super avançado, só nos anos 80 que as mulheres podiam votar. O que se observa hoje? Temos vários problemas nisso. As mulheres, elas são a maioria hoje da população em vários estados, e elas têm uma representação política muito aquém do tamanho do eleitorado feminino. Você vai ter 50% de eleitorado, 52% de eleitorado mulher, 51%, e você olha numa Assembleia Legislativa, você olha numa Câmara dos Vereadores, você olha numa Câmara dos Deputados Federais, você tem 4, 5, 6 deputadas por partido. Uma é muito pouco. É tão pouco que houve uma medida, uma mudança na legislação eleitoral, obrigando os partidos, por cota, a colocarem mais mulheres na chapa. O que nós descobrimos? Que houve uma espécie de laranjal disso aí. Infelizmente, houve fraude desse processo, colocaram mulheres fantasmas, elas eram candidatas, mas praticamente não faziam campanha. Esse ainda é um grande problema do Brasil. Como aumentar de forma qualitativa e quantitativa a participação de mulheres e minorias na política. É fundamental, porque o ponto de vista da mulher é muito diferente do meu ponto de vista. O lugar de fala da Laura é muito diferente do meu. Ela vive problemas que eu não vivo. E é importante que as mulheres possam expressar isso na política, que é o local de expressar as nossas angústias e dúvidas políticas e anseios. Para a gente encerrar, qual a sua visão para o futuro da política brasileira? O que é necessário acontecer nos próximos 10 anos para o cenário político brasileiro mudar e para melhor? Poxa, Laura, meu mestrado todo, minha vida toda, eu passei 20 anos estudando só desenvolvimento econômico. Então, minha angústia é por que o Brasil não se desenvolve, por que a gente não vira um país de primeiro mundo. O que é um país de primeiro mundo? Educação de qualidade para todos, saúde de qualidade para todos e emprego. Né?
E o Brasil, desde 1979, ele tem crescido 1% abaixo da média mundial. Então, mesmo no governo Lula, que ele cresceu 7%, ele vai decrescer depois. Então, na média, a gente cresce 1% abaixo de todo mundo. É como se os nossos vizinhos tivessem todo mundo ficando rico, a gente fosse ficando mais pobre a cada ano. Isso, talvez, é a grande questão do Brasil. Não é direita, esquerda, ideologia de gênero, isso aí não vai mudar nada. O importante é saber, no final do dia, os brasileiros vão estar comendo e vão estar empregados? No final do dia, o filho da empregada doméstica e o filho do empresário vão poder estudar numa escola decente? Essa que é a questão que está no Brasil. Se a gente não resolver esses problemas, não adianta, a gente vai ficar para trás. A gente já voltou a ser um país agroexportador. Quem segura a economia do Brasil hoje é o agro, graças a Deus. Mas a gente precisa também de indústria para gerar mais emprego de qualidade, a gente precisa de um setor de serviço mais robusto. Isso só vem com investimento maciço em educação de qualidade. E essa agenda o Brasil está parado. Infelizmente, a gente não teve bons ministros da educação no passado, e no governo Bolsonaro foi assim, um descalabro a educação. Né? Se tem uma coisa que o governo Bolsonaro não levou a sério, foi a educação. E é a agenda do país. Tá? Então eu falo assim, pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Fernando Henrique. No final do dia, o sucesso de um governante é medido pelo que ele entrega. Se o Bolsonaro, daqui 4 anos ou 8 anos, entregar emprego e renda, vai ser melhor. Vai ser melhor para ele e ele vai ter sucesso. É difícil o Brasil? É. O Brasil, eu costumo dizer que ele tem problemas muito maiores do que as pessoas que tentam solucioná-lo. E às vezes os homens são menores que os problemas. Eu vejo tanto problema difícil de solução no Brasil hoje, que eu não sei se esses homens que estão se propondo a solucionar o problema vão ter sucesso ou vão ter fracasso. Como diria meu avô, o Brasil já derrubou muita gente com doutorado, com pós-doutorado, com doutorado em Chicago, Harvard. Você pode ter o doutorado que você quiser. No final das contas, você vai ter que garantir que o sujeito tem escola, comida, hospital e emprego. E isso não é tão fácil. Tá bom? Isso a faculdade não ensina tão bem. Miguel, foi um prazer tê-lo aqui conosco esta noite. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer meu, Laura. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui no Mato Grosso, nesse momento especial. O Laura Entrevista Especial Eleições 2020 termina aqui. A você que me fez companhia, eu agradeço e reforço o convite que até o dia 12 deste mês temos o nosso encontro marcado diariamente aqui na TBO às 22 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.